No vídeo de hoje eu quero falar sobre medo. Eu acho que o título está relacionado a alguma coisa que Deus sabe que você sente medo. E aqui nesse vídeo o que eu preparei para falar com vocês é falando muito papo sobre coração mesmo, sabe? Que é um vídeo que eu preciso ouvir e eu creio que muitas outras pessoas também precisam ouvir, porque eu acredito que nós estamos vindo de uma geração, eu sei que isso já é um papo um pouco já muito falado, já muito ouvido, só que uma geração muito ansiosa. E eu não sei quanto a você que está me ouvindo, mas por muitas das vezes, no meu passado, isso não faz muito tempo, eu era uma pessoa que tinha medo. Eu era uma pessoa que carregava muito medo, e esse medo proveniente da ansiedade. Uma ansiedade que, inclusive, é aquilo que eu quero falar com vocês, que Jesus fala lá em Mateus 6, para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. E lá ele traz dois exemplos, que é sobre quanto ao que comer e quanto ao que vestir. E nesse vídeo eu preparei exatamente sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre Mateus 6, aquilo que Jesus fala. Porque se Jesus fala em Mateus 6 que o Pai está cuidando de nós, é porque Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, e assim como Ele conhecia o coração daqueles que ouviam a Ele, quando Ele trouxe o sermão do monte em Mateus 6, em Mateus 5 e o Mateus 7 também, ele fala sobre coisas que nós passamos. E no meio desse sermão, Jesus Cristo fala para que nós não andemos ansiosos. E aqui nesse vídeo eu quero aplicar algumas lições que Jesus fala lá no Sermão do Monte nas nossas vidas. Porque, como eu disse, certamente Ele sabe que eu sinto medo, que você sente medo, só que o nosso medo ele precisa ser calado, ou pelo menos ser diminuído à medida que nós conhecemos quem Deus é. Eu acredito muito que o medo, até porque a próprias escrituras diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então olha o que Jesus diz, olha o que a Bíblia diz, que o verdadeiro amor, quando ele existe no lugar, quando ele está no ambiente, quando ele está ali participante, ele expulsa, ele lança fora o medo. Então, qual que é o antídoto para que nós deixemos de temer? É o conhecimento de Deus, é o amor a Deus. E é essa confiança que nós temos em Deus, ela vai lançar fora o medo. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de falar, eu sou o Vitor Kaique, seja muito bem-vindo ao Fala Cristão. Se você ainda não é inscrito, aperte-se aqui embaixo, inscreva-se, deixe seu like e já deixe seu comentário o que você acha sobre tudo isso, que eu vou adorar ler. Bom, como eu falei, muitas das vezes o nosso medo, ele vem do lugar da ansiedade. Às vezes a gente está ansioso, a gente está com medo, porque a ansiedade, qual que é a raiz da ansiedade? Vamos pensar, se eu sei que amanhã eu vou viajar, a nossa tendência é nos preparar para essa viagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai preparar a mala, a gente vai preparar aquilo que precisa ser preparado, porque afinal de contas a gente vai viajar no dia seguinte. Então essa ansiedade é uma ansiedade que nos prepara para algo que vai acontecer. Só que muitas das vezes a nossa ansiedade ela provém desse lugar de incerteza e medo, de que nós não sabemos o que vai acontecer, porque nós não temos a certeza do amanhã ou do que vai acontecer daqui 1, 2 meses. Nós ficamos com medos e ficamos ansiosos, nós ficamos temerosos. Só que Deus sabendo que há em nós. E nós podemos perceber que por toda a narrativa bíblica, principalmente no Novo Testamento, existem várias palavras sobre ansiedade, sobre medo. E Deus, sabendo que nós sentimos medo, Ele quer que nós calemos esse medo na confiança de quem Ele é. E assim, eu falo isso pra vocês aplicando na minha própria vida. Eu sei que não é fácil, só que nós precisamos dia após dia. Por isso a importância da oração, por isso a importância do devocional diário, por isso a importância da leitura das Escrituras. Porque através de um relacionamento com Deus, nós poderemos então confiar nele. E à medida que nós confiamos nele, o nosso medo diminui, porque o nosso amor por ele vai aumentar. Somente assim nós poderemos parar de temer, porque Deus sabe que nós temos medo, só que somente com a confiança nele, os nossos medos serão calados. Veja bem, Deus não está dizendo para que você não sinta medo. Na verdade, Ele está falando para que você confie nele. Segundo Pedro, se eu não me engano, a palavra diz para que nós deixemos as nossas ansiedades aos pés dele. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graça. Se eu não me engano, Pedro escreve assim: apresentava os seus pedidos a Deus.
Então olha que só, a Bíblia diz, não andeis ansiosos, mas não é uma ansiedade de, não vou andar ansioso e tudo bem. Não, é uma ansiedade, não ansiedade ocasionada pela oração. Então, porque você orou, porque você conhece a palavra, porque você conhece quem Deus é, você não vai andar ansioso. Olha o que Jesus fala em Mateus 6, por que vocês se preocupam com roupas ou quanto ao que comer? Porque o Pai Celestial, ele traz dois exemplos. O Pai Celestial veste os lírios dos campos e alimenta as aves dos céus. Não alimentará você também? Porque ele traz o exemplo que pai, que um filho pedindo um pão lhe dará uma pedra, ou um filho pedindo um peixe lhe dará um escorpião. Porque se nós que somos homens maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então veja bem, Jesus Cristo está falando, não fique com medo, não fique ansioso, mas antes apresente os seus pedidos ao Senhor. Apresente a Ele aquilo que você está com medo e não precisa fingir que você não tem medo. Ele sabe que você tem medo, Ele sabe que talvez você tenha uma insegurança, fala com Ele assim como aquele homem falou. Mestre, se puder, faça alguma coisa. Daí Jesus vai lá e fala, se puder, tudo é possível ao que crer. Daí o homem responde, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Fale isso a Jesus, fale isso a Deus. Senhor, eu estou passando por uma crise de fé, eu estou com medo, eu estou inseguro. Fale para Ele, porque Ele vai te ajudar. Então exponha o seu coração a Ele, porque Ele sabe, você não precisa fingir, você não precisa esconder coisas. Deus não vai ficar bravo com você se você falar para Ele que você quer ajuda, para que você passe a acreditar mais, para que você pare de temer. Então peça ajuda para Ele, porque Ele sabe que você tem medo. E como eu falei, essa é uma palavra que eu trago para vocês, mas é uma palavra que eu busco praticar na minha vida, no meu dia a dia, todos os dias. É por isso que eu falo para vocês sobre a oração e sobre a leitura da palavra, porque é somente com um relacionamento que você consegue confiar em alguém. Pensa num amigo que você tem, talvez há 1, 2, 3, 4 anos. Você construiu um relacionamento com ele que hoje você consegue contar segredos, que hoje você consegue abrir coisas da sua vida porque você confia nessa pessoa. É a mesma coisa a Deus. Por meio do relacionamento, você vai passar a confiar nele. Por meio de um relacionamento construído com Deus, você vai passar a acreditar naquilo que Ele diz. E à medida que você acredita naquilo que Ele diz, você para de ter medo, você para de se sentir inseguro. Então o vídeo é sobre isso. Deus sabe que você tem medo, só que você não precisa esconder esse medo dele. Corra para Ele, leia a sua palavra. Como eu falei, baseado em Mateus 6, eu trago para vocês aqui essa mensagem. Leia aquilo que Ele diz, aquilo que Jesus diz lá em Mateus 6, que o Pai Celestial cuida. Olha o que Jesus fala, Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Que hoje existe, Jesus fala, né? Hoje existe, amanhã já é lançado ao fogo. Então tem muito pouco valor. Imagine nós que somos seus filhos, Deus também cuidará de nós. Então nós precisamos colocar em prática essa palavra que Jesus está dizendo que vai cuidar de nós. Então Ele sabe que você tem medo, Ele sabe que você se sente inseguro, só que não esconda isso dele, leve isso para Ele, cure o seu medo nele, porque à medida que o conhecimento e o temor de Deus aumenta, o medo dos homens e o medo das coisas, a ansiedade diminui. É algo que é uma balança que realmente é uma balança que vai pender para um lado. Então, à medida que o temor, o conhecimento de Deus aumenta, o medo das coisas diminui. E dessa forma nós poderemos ser fortes e confiantes, viver por fé no Deus que nos chama. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você teve algum insight, alguma ideia, alguma coisa que o Espírito Santo falou com você, comente aqui embaixo. Se você não se inscreveu no canal, eu te convido mais uma vez a se inscrever. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.